Está compartilhado. Acho que não deu certo. Então, tá ok. Então, nós vimos na aula passada as escolas sociológicas. Nós paramos, se eu não estou equivocado, se eu tiver, me avisem, nessa escola de Chicago, nós chegamos a ver ela, Ecologia Criminal. E aí nós vamos iniciar hoje na teoria da associação diferencial. Relembrando que nós temos duas teorias que estudam o fenômeno criminal. Uma teoria é a teoria do consenso, que é o que nós estamos vendo, e a outra teoria é a teoria do conflito. Na teoria do consenso, nós estudamos a escola de Chicago, agora passaremos a ver a teoria da associação diferencial, depois teoria da anomia e teoria da subcultura delinquente. Na teoria do conflito, que entende que a sociedade vive em permanente conflito, nós estudaremos a escola do Labirinha-Proat e a teoria crítica. Então, vamos lá. Então, teoria da associação diferencial, na realidade, pessoal, é de onde surgiu o que nós conhecemos hoje como crime de colarinho branco. Por essa teoria aqui, se chegou à conclusão de algo que não era muito normal para a época, que era pessoas fora da tradição, da normalidade, né, que eram pessoas pobres, cometerem crimes. Então, nós vamos ver isso durante nossa fala aqui. As ideias iniciais dessa teoria, elas foram entendidas, né, e criadas pelo Sutherland. Em 1924, ele começa a falar sobre essa ideia, né, que é o crime de colarinho branco. Ela sofre ideias da escola de Chicago, então ele cria suas ideias, né, ele vislumbra a prática criminosa por pessoas que não eram as conhecidas, ou seja, práticas criminosas por pessoas que não eram as pobres, e em 1930, então, ele cunha esse nome do crime de colarinho branco, que é o crime praticado, perpetuado por pessoas com posses grandes posses. E ele notou isso aumentou no pós-Primeira Guerra Mundial, com o grande aumento de transações comerciais internacionais. Isso que nós vemos hoje, um grande aumento de transações internacionais. Antes, os estados eram mais estados-nação, cada um produzia e comerciava para si, basicamente. E aí aumentou muito após a Primeira Guerra. Então, em virtude dessas transações, passou a surgir o que ele identificou, né, que é o crime de corrupção, praticado, então, por pessoas que não eram os clientes comuns daquela época, as pessoas pobres. Isso culmina, então, este ciclo
pós-Primeira Guerra, de grandes transações internacionais, um aumento exponencial, na Grande Depressão de 1929, que foi a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né? Então, com essa quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos em 29, aumenta a pobreza dos Estados Unidos, se vislumbra um alto índice de corrupção entre aquelas pessoas que são abastadas financeiramente, participavam dessas transações internacionais. Inclusive, foi com a lei seca, que é da mesma época, surge nos Estados Unidos o que se conhece por máfia, né, que eram grupos mafiosos, principalmente para contrabandear, para ilicitamente, né, criar bebida alcoólica e vender bebida alcoólica, que era proibida pela lei seca. Então, em virtude desta proibição aqui, surge a máfia nos Estados Unidos. Nesta época, então, foi chamado o economista John Keynes para tentar reverter essa questão da Grande Depressão, do aumento da pobreza nos Estados Unidos. E ele intervém na economia como forma de modificar, de diminuir essa pobreza, modificar o cenário daquela época. Ele cria, então, intervenções como obras públicas, contratação de pessoal para trabalhar nessas obras públicas, cria benefícios sociais, mais ou menos como conhecemos hoje, né? É abolida a lei seca, começa a melhorar os índices econômicos do país e diminui, por consequência, a criminalidade. Então, aqui tem uma frase, né, do Sutherland, que é a pessoa que cunhou essa expressão crime de colarinho branco, que diz assim: quando a desorganização social diminuía, aumentava, por consequência, a possibilidade do controle social informal. O que ele quer dizer com isso? Quando a desorganização social diminui, ou seja, quando o Estado está melhor organizado, funcionando melhor, o controle social informal, que é aquele realizado pela família, pela escola, pelos amigos, igreja, etc., melhora. Ele tem mais possibilidades de controlar os atos das pessoas. Então, a conclusão é que o crime não é praticado somente por pobres, o que é óbvio, né? E o homem aprende a conduta ao associar-se com quem já pratica. Então, ficaram pensando, como pode alguém de posses cometer crimes? Porque, segundo essa teoria, ele aprende a delinquir quando ele se associa a alguém que já está praticando estes crimes. O Sutherland, ele era admirador do Gabriel Tarde, que é um sociólogo da França, e tinha essa frase, né, do Tarde, que o delinquente era um tipo profissional que necessitava de um aprendizado, assim como todas as profissões precisam de um mestre. Ou seja, isso é uma verdade, não é só isso que é motivador do crime, mas é uma verdade. Aquela pessoa que entra num sistema, se o sistema é corrupto, ela tem boas possibilidades de passar a utilizar-se deste meio corrupto, de se utilizar, de realizar essas práticas corruptas. Então, o crime resulta do meio, né, com processo de aprendizagem, ou seja, ele ingressa num meio que é corrupto, no nosso caso do colarinho branco, nos meios industriais, comerciais, políticos, e acaba aprendendo e também praticando suas condutas proibidas. Pode falar. O slide está travado na primeira tela. É? Sim. Os slides estão travados? Tá na teoria, pra gente, estava aqui na teoria do coisa. Deixa eu ver aqui, então, o que dá para fazer.
Tá, compartilhar de novo. Está compartilhando? Sim. Sim. E agora está movendo também? Sim. Ok, então. Bom, então nós estávamos falando aqui, né? O Shekhar, o Sérgio Salomão Shekhar, paulista, criador, escritor, doutrinador, né? Tem a obra Criminologia. Ele diz que uma pessoa converte-se em delinquente quando as definições favoráveis à violação superam as desfavoráveis. Isso quer dizer o quê? Vamos pegar o colarinho branco que a gente está falando. Então, grandes empresários, políticos, acabam realizando esses crimes de colarinho branco quando for mais favorável, os meios de controle são menores, né? Então, ele vê como é possível praticar crimes e o risco é pequeno de ser flagrado. Então, esse é um fator que motiva essas pessoas que não precisam deste dinheiro, enfim, de cometer esses crimes, a praticar esses crimes, porque é favorável a eles praticarem os delitos, uma vez que os meios de controle são fracos. Então, se melhorar os meios de controle, se a percepção for desfavorável, ou seja, ao realizar o crime poderá ser flagrado com certa facilidade, a ideia seria de não realizar o crime. E uma pessoa converte-se em delinquente quando as definições favoráveis à violação superam as desfavoráveis, que eu acabei de falar. Assim, se uma pessoa pudesse somente entrar em contato com comportamentos legais, seria um completo acatador da lei. Críticas a essa teoria não considera fatores individuais, ou seja, os fatores psicossociais do indivíduo que tem tendência impulsiva, aquele que pratica um crime ocasional, eventualmente, não é estudado essa teoria. É apenas os indivíduos que acabam aprendendo com alguém e verificam que os fatores para o flagrante, para a identificação do crime, são menores. Não explica por que uma pessoa cede a um modelo desviante de outra em condições iguais, ou seja, duas pessoas de forte poder aquisitivo, porque uma cede à outra. Enfim, são críticas, né, para debate. Depois nós temos a teoria da anomia, que é do francês, sociólogo Émile Durkheim. Essa teoria aqui, ela vai dizer que o fenômeno criminal, que o crime, ele é um fenômeno normal, como qualquer outro, como se fizesse uma estatística de quantas mulheres engravidam por ano numa cidade, quantos casamentos, o crime também estaria nesse contexto. Não é uma patologia nem social e nem individual, é um fenômeno social e até um certo ponto necessário para o crescimento da sociedade. Então, o Luiz Flávio Gomes aqui, Paulo Molina, diz que a anomia pretende explicar a crise, a perda de efetividade ou o desmoronamento das normas e valores vigentes em uma sociedade. Então, por que se perde os valores em uma sociedade? Por que se comete infrações? Precisamente como consequência do rápido e acelerado desenvolvimento econômico e de suas profundas alterações sociais, que debilitam a consciência coletiva. Então, o Luiz Flávio Gomes, que é um criminólogo, já é falecido, foi promotor de justiça, juiz de direito, ele e o Molina escreveram uma obra também sobre criminologia, e eles entendem, né, que as alterações profundas no setor econômico dos últimos anos provoca também alterações sociais. Não estou aqui falando que eles estão a dizer que é a questão somente econômica, não é isso, é alteração na sociedade. E isso acaba debilitando aquela ideia
de coletividade e acaba se existindo uma ideia de individualidade. E aí se pratica, se vai para o lado criminal. Para essa teoria, então, da anomia, a sociedade é um todo orgânico e as pessoas têm que se integrar ao funcionamento dos órgãos sociais, compartilhar dos mesmos objetivos, aceitar as mesmas regras vigentes. Então, ela sustenta que o crime e o criminoso fazem parte do funcionamento normal da sociedade. Tem em toda e qualquer sociedade crime e criminoso. Inclusive, há crimes que podem ajudar a sociedade a progredir, superando crenças desatuais. Então, é possível, né, que alguns crimes, como, por exemplo, nós tínhamos o crime de adultério, né? Era crime, algumas pessoas praticavam adultério, que é alguém casado manter relação sexual com outra pessoa, e isso chegou a um ponto que não se entendeu que não tinha mais que criminalizar isso. Então, houve uma evolução, né, na sociedade e isso deixou de ser crime também. Merton, que é um grande pesquisador na área da criminologia, diz que integram ao conceito de anomia a questão cultural. Eu dei o exemplo agora, serve como questão cultural do adultério. A conduta irregular pode ser considerada sociologicamente como o sintoma da discordância entre expectativas culturais pré-existentes e os caminhos ou vias oferecidos pela estrutura social. Oi, está trancando de novo? Para mim não está mudando. Alguém mais aí está com problema? Sim, ele está parado no Checaira esse. A gente tem um problema, então vamos ver aqui. Vou mudar aqui, vamos ver. Esta tela azul não está compartilhando agora ou está? Agora tá. Eu vou tentar fazer outra. Vamos ver aqui. Está mudando? Tá. Sim. Se parar de mudar, vocês me avisem, tá? Uhum. É que hoje eu estou só com um computador, queimou outra monitor, eu não consigo ver vocês. Então, tá, subcultura, terminando aqui a questão da teoria da anomia. Então, não se pesquisa crime por fator biológico nem social. É um fator natural, conforme o Emile Durkheim. Até certo ponto é interessante que existe esse conflito para nós avançarmos, para nós progredirmos, então serve como fator, né, de mudança social. Subcultura delinquente, pessoal. Ele surge com esse livro aqui, né, que a tradução é Adolescentes Infratores, alguma coisa assim. Se a professora aqui quiser nos ajudar, mas é isso mesmo? É, sim. Então, existe uma pluralidade dentro de uma sociedade de etnias, de raças e classes sociais, né? E cada uma delas quer afirmar a sua cultura. Então, por isso que nós temos dentro de uma cultura geral de um país subculturas. E isso, então, uma parte delas está linkada ao que nós trabalhamos como crime. Então, Cohen também, que é um norte-americano que estuda, pesquisa a questão criminal, ele escreveu que a cultura está associada ao conhecimento das pessoas, às crenças das pessoas, valores.
códigos, preconceitos, por exemplo, os quais são tradicionais em certos grupos, né? E que são adquiridos pela participação nestes grupos. Só que nós temos que diferenciar que existem os grupos que nós chamamos de subcultura, que são grupos que têm as suas ideias, suas crenças, seus valores, mas aceitam os valores da cultura maior. E temos grupos que são chamados de contracultura, que eles têm os seus valores, as suas ideias, e não aceitam a cultura tradicional de um determinado local. Então, nós temos aqui, no tocante à subcultura, está trocando o slide, pessoal? Tá. Aceita, então, as características predominantes da cultura geral, expõe características de sua cultura, desse grupo, mas aceita as características gerais. Por exemplo, grupos que são ligados a jogo de azar, a praticar o vandalismo, algazarra na rua, eles são grupos que querem, de alguma maneira, praticar um ato que é considerado ilícito, por alguma motivação, inclusive para chamar atenção, ou mesmo nos jogos de azar, para ganhar dinheiro, divertimento, etc. Mas valorizam, por exemplo, a lealdade, né, que é um valor geral. Então, por exemplo, os hippies tinham suas ideias lá, fumar, música, uma vida mais largada, mais tranquila, né? Mas valorizavam a questão da lealdade. Então, a subcultura ela não chega a ser um problema grave. A contracultura, sim. Ela desafia, então, a cultura de uma sociedade dominante. Por exemplo, skinheads. Skinheads são aqueles os carecas, né, que são grupos neonazistas. Então, eles querem defender a supremacia racial, não aceitam a questão da diversidade. Então, eles não convivem só com as suas ideias, querem impor a sua ideia a toda uma nação, por exemplo. Então, a contracultura é inaceitável e a subcultura também tem prática criminosa, né? Mas ela não é tão radical quanto a contracultura. Então, vamos falar de... Aqui, na realidade, pessoal, é subcultura, tá? Está errado aí. Então, segundo o Sérgio Secaia, nós fizemos todos os tipos... Isso aqui é um depoimento que ele pegou, tá? Nós fizemos todos os tipos de atos por puro prazer. Nós vimos uma placa com os dizeres: por favor, mantenha as ruas limpas. Mas nós a derrubamos e dissemos: nós não queremos manter limpas. Um dia nós colocamos uma lata de cola no motor de um carro de um homem. Aquilo nos fazia rir e sentir bem, como se contássemos piadas. Então, isso aqui é uma subcultura que se impõe contra uma ideia geral, né, de tolerância, de igualdade, diversidade. Subcultura também. Exemplo atual são as festas raves, subcultura. O que as festas raves, segundo Predon, representam? São aquelas festas, né, embaladas a droga, diversos dias com droga, música acelerada e bebida, representa, né, eliminar as diferenças de idade, sexo, classe ou condição social. Essa é uma ideia também, então. Também no Brasil, a questão das pichações, pessoal, insere-se na subcultura. Essa questão das pichações, ela surge, então, no período militar, para contestar, né, a ditadura, contra a ditadura militar, pedindo anistia ampla para todos os envolvidos nos crimes da época da ditadura militar, liberdade sindical, preços altos de produto, por uma constituição
democrática, né, que veio em 1988. E passado esse período, então, que nós temos, então, apesar da liberdade, né, que nós tivemos, que é com democracia, mais um errinho aqui para corrigir, passado esse período pós-88, nós temos uma Constituição democrática e que ela nos traz direitos, uma certa liberdade. Surge, por exemplo, nós estamos vendo muito hoje a desigualdade, né? Pessoas sem perspectiva de ascensão social, baixa escolaridade, e essas pessoas, algumas delas, né, se reúnem em grupos e elas acabam, então, por pichar certos imóveis, né, como forma de protesto. Às vezes imóveis privados, às vezes imóveis públicos. Então, isso também é uma subcultura. Isso explicaria o crime destes grupos por esta maneira de protestar. Bom, o que se entende aqui é que estes grupos da subcultura eles devem ser atacados não com questão policial, com questão de políticas públicas educacionais, por exemplo, e não políticas simplesmente policial. Agora, aqueles grupos da contracultura, como os skinheads, aí se entende que deve ser atacado com a inteligência policial. Mas por exemplo, os pichadores, se pode trabalhar a questão dos grafites e outras políticas públicas educacionais, principalmente, para reverter esta situação. Pessoal, estas escolas aqui, então, são as escolas, deixa eu voltar lá, da teoria, vou botar aqui, do consenso, que entende que para funcionar bem a sociedade, deve haver um consenso, aí vai diminuir os crimes. Nós teremos agora duas escolas da teoria do conflito, que entende que a sociedade, na realidade, ela não é um organismo que vive em consenso. Na realidade, há conflito entre grupos sociais e esses conflitos, muitas vezes, são até interessantes para o progresso. Então, vou explicar essas duas escolas para vocês, e aí, depois a gente vai fazer um pequeno trabalhinho aqui. Deixa eu colocar... Aparecendo para vocês? Sim. Aqui é a mesma. Aqui. Passou esse slide, a teoria do conflito? Está em criminologia, não sei se era preciso. Então, não andou o slide. Então, vamos voltar lá. Não sei por que está dando esse problema no Meet. Vamos ver. Agora me informe se está passando o slide. Está passando. Tá bem. Então, teoria do conflito, pessoal. Como eu já falei para vocês, então a sociedade não possui um consenso. Por que ela não possui um consenso? Porque ela é formada por pluralidade de grupos e subgrupos. Apresentam, então, discrepâncias, né, diferenças em suas pautas valorativas. Então, pergunto para vocês ajudarem um pouquinho. Eu poderia identificar quais subgrupos ou grupos, enfim, como queiram chamar,
que existe dentro de uma sociedade que tem ideais, entre aspas, ao menos opostos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui: empregador e empregado. São grupos dentro da sociedade, eles têm os mesmos objetivos ou são diferentes os objetivos como regra? E aí? Não ouvi, perdão. Se eu pegar dois grupos sociais distintos, empregador e empregado, são grupos distintos. Eles possuem os mesmos objetivos dentro da sociedade? Não. Então, aqui fica claro, me parece que essa teoria mais adequada, a sociedade não possui consenso. Possui grupos, né, ou subgrupos, como queiram chamar, e cada um deles tem as suas pautas, os seus objetivos, que são distintos. E a pergunta outra pergunta, este conflito entre esses grupos pode ser saudável ou ele nunca vai ser saudável? Pode ser saudável. Pode ser saudável, porque eu posso e conseguimos avanços com esses embates entre subgrupos. Obviamente que o exemplo que eu dei não é um exemplo criminoso, né? Agora nós vamos estudar isso em seguida, ver a questão criminal, como ela se encaixa na existência desses grupos. Para esta teoria, o direito sustenta o interesse das classes dominantes, pessoal. E o conflito, então, é uma reação à desigual distribuição. Essa teoria, ela tem dois grupos, ela tem um viés marxista mais forte e outro um viés marxista não tão profundo, que nós veremos a seguir. Eu retomar o que eu falei para você na semana passada, que quando a gente afirma que o direito sustenta o interesse das classes dominantes, isso é uma frase que foi cunhada pelo Marx no século XIX, 1800 e alguma coisa, meados de 1800, que ele afirmava que o direito era uma superestrutura para garantir, para proteger as classes abastadas. Isso em uma época que não é a nossa época. Nós evoluímos. Na época que ele falou, eu creio que ele tinha razão. Atualmente, não dá para falar assim. Pode existir alguma situação que proteja ainda algum grupo, mas não é exatamente isso na atualidade. Na atualidade, nós tivemos bons avanços a partir da Constituição de 1988, atingimos alguma igualdade, a igualdade formal, ainda precisamos avançar muito para atingir a igualdade material. Mas eu acho que não é muito tranquilo falar que hoje o direito sustenta as classes dominantes. Pode ser que alguma coisa ainda exista, mas não é exatamente assim. Bom, a primeira teoria da associação, da teoria do conflito, a primeira escola da teoria do conflito é a escola do Labelinha-Proat, que ela tem como ideal, né, que a ação de controle penal do Estado, ela cria certos crimes, possibilita a prática de crimes, colabora na prática de crimes por certas pessoas. E esta ação de controle penal promovida pelo Estado, ela surge desde a criação de uma lei até os órgãos que reprimem. Então, desde a criação da lei no Congresso Nacional até lá a questão policial, judicial, penitenciária, tudo isso fomenta a prática criminal. Por quê? Porque esses órgãos de controle criminal, eles
colaboram em titularizar alguém como delinquente. Nós veremos isso em seguida como acontece. Então, esta escola do Labirinto, ou também é chamada de escola do etiquetamento, ela etiqueta as pessoas, ela tem como base o estudo dos processos de criminalização, como eu já falei, vai da lei até a criação da lei, né, até lá os órgãos estatais formais de controle. Ela tem, então, a possibilidade de explicar a carreira criminal. Também nós veremos em seguida isso. O crime, para essa escola, está ligado à reação social, desde a criação da lei até a aplicação da lei pelos órgãos penais do Estado. São esses órgãos que definem, então, as condutas da sociedade e das pessoas. E isso acaba etiquetando as pessoas, como veremos também a seguir. Então, esse controle social aqui, né, que nós estamos vendo, desde a criação da lei até os órgãos penais, motiva o aparecimento da criminalidade. Deixa eu ler esse trecho aqui, vou explicar antes disso, vou explicar algumas coisas para vocês. Como funciona essa ideia aqui, então, do etiquetamento, ou do labirinto, a prática? Quer dizer o quê? Que sempre que a pessoa ingressar no círculo penal, no sistema penal, o que vai ocorrer? Ela vai ficar etiquetada e isso vai dificultar a sua saída do mundo criminal. E essa dificuldade de sair do mundo do crime, ela foi criada pelo próprio Estado. Então, vamos ver aqui um exemplo. O indivíduo pratica um crime, ele vai para uma delegacia, ele vai para um foro, ele vai para um presídio. Quando ele sai do presídio aqui, ele está etiquetado. Qual é a etiqueta que ele vai carregar a partir de sair do presídio? Me falem aí qual é a etiqueta que ele vai carregar depois que ele passar por esse círculo aqui. Ex-detento. Ex-detento. A família sofre consequências? Sofre. Mãe de preso, que é tradicional. Então, ex-detento. Alguém vai dar emprego para esse sujeito? O que vocês acham? Não vai. Dificilmente. Não emprego. Relacionamentos. Também vai dificultar relacionamentos sociais. Então, pessoal, em virtude deste círculo aqui, deste ciclo, ele ficou etiquetado, a sua família ficou etiquetada, as oportunidades serão mais escassas e a probabilidade de ele repetir o ciclo é grande. Então, por isso que essa teoria quer explicar que o Estado cria ou motiva, explica a carreira criminal, a atuação do Estado colabora fortemente com a criminalidade. Vocês entenderam esse ciclo aqui? Sim. Isso já começa, por exemplo, com algo que é proibido, mas acontece, que é os patrões requererem o chamado antecedente policial ou penal, antecedente penal. Ou seja, alguém para empregar o sujeito, ele pede um antecedente penal. Como isso não é permitido, né, que se entregue antecedentes penais para quem já cumpriu sua pena, por exemplo, isso é interno, os patrões acabam conseguindo, pela sua influência nos órgãos policiais, judiciais, se o sujeito já teve algum crime. E aí isso mais uma barreira para que o sujeito
consiga um emprego. Então, aí, Professor, pode falar. mas e como que nos concursos públicos pedem ficha corrida? Porque, na realidade, o que se pode ter é se o sujeito está como é que eu vou dizer, ele cumpriu a sua pena e está dentro de um período que é chamado de período que ele tem que cumprir para ele pedir que seja retirado da sua ficha esse crime. Então, nesse período, se ele pedir os antecedentes, vai aparecer. Nesse período, pode, é possível. Né? Esse é um motivo. O outro motivo principal é que para trabalhar num órgão de Estado, dependendo do órgão, se aceita isso, se é correto ou não, é uma discussão. Mas, por exemplo, como alguém vai trabalhar como numa carreira policial se era um assaltante de banco? Então, essa também é uma explicação. Agora, se é correto ou não, acaba virando uma pena perpétua, né? Para o sujeito. Então as empresas não podem pedir a ficha criminal? Isso que eu não entendi muito bem. Não pode. Não pode. Não sabia disso, porque eu trabalhava numa loja no comércio e me pediram. Eu não sabia disso, que eu não podia. É que na realidade, assim, ó, quando tu está nesse período que eles chamam lá, que é 5 anos, que tu pode pedir depois para retirar das tuas anotações, da tua ficha de antecedentes, o cumprimento de uma pena, por exemplo, isso não pode aparecer mais. Depois que terminou a pena, passou 5 anos, tu pede a reabilitação, que é o nome correto, a partir daqui a tua ficha não pode aparecer mais, para lugar nenhum. Aqui, nesse período, pode, porque aí tu terminou de cumprir uma pena, tu ainda está cumprindo pena em sursis, liberdade condicional, ou ainda está no período de prova aqui, então aí tudo bem, está com o teu atestado de antecedentes, vai aparecer antecedentes, mas depois que passar esse período de reabilitação, né, não pode mais. Na realidade, pessoal, para ser mais correto, nem precisa passar esse período aqui. Esse período aqui de reabilitação serve para outras coisas. No momento que tu terminou a tua pena, que ela foi, eles chamam no fórum dado baixa, ou é arquivado, aqui tu já pode solicitar, via alvará judicial, que seja retirado do teu atestado de antecedentes qualquer antecedente. Então, a partir daqui do último dia da tua pena, não pode mais aparecer no teu atestado de antecedente. Então, eu tenho duas coisas. Até aqui, se o teu patrão pedir, ok, pode e vai aparecer antecedente. Agora, a partir daqui, não pode aparecer antecedente. E aí que vem a ilegalidade que eu falei, que os patrões conseguem, via amizade, influência, nos órgãos de controle que o sujeito já cumpriu pena, por exemplo. Então, mas mesmo no Google aparece, né, professor? Não devia, né? Não pode. Mas aparece. O Jus Brasil aparece. A não ser que existe segredo de justiça, mas eu já vi. Eu já fiz pesquisas, assim, por exemplo, tive um acidente de trânsito e fiz uma pesquisa da pessoa, para saber se a pessoa era uma pessoa idônea, não conhecia. Eu já vi. Não, isso eu entendi. A foto ali na jurisprudência, isso é público até nos tribunais. Só baixar a jurisprudência aparece o nome das pessoas. Né? Mas o que eu quero dizer é que depois que cumpriu a pena, não pode aparecer mais no atestado de antecedentes que ele cumpriu pena. Mas, na realidade, na internet, como falou, consegue. Isso aí, a jurisprudência existe. Né? Professor, e no caso Isso, eu que nunca tive ficha antes, que eu vou numa empresa e aí eles me pedem, aí eu falo que eu não vou dar, eu tô certa? Eles não têm como me obrigar? Não é isso. Eu quero te dizer que no momento em que te pedem um atestado de antecedentes, o que vai acontecer? Teu atestado de antecedentes, como se tu já cumpriu a tua pena ou tu não tem pena, ele tem que aparecer
como não como alguém que cumpriu pena. Tem que aparecer um atestado de antecedentes como alguém que não tem nada, porque tu já cumpriu a pena ou tu nunca teve pena. Ah, entendi. Eu achei que a empresa não poderia pedir. Não deveria. Não é essa a questão. Você não pode aparecer que tu já cumpriu pena, por exemplo, porque tu já saldou a tua pena. Essa é a questão. Entendi. Mas eticamente o senhor tinha comentado, né, que não é o correto para uma empresa pedir atestado de antecedentes. O senhor falou isso, né? Sim. Eticamente. Mas acontece que... O pessoal pede. Pede, não adianta ir. E o atestado de antecedentes é assim, tu vai ali na internet e tu puxa, ele não precisa nem solicitar para órgão nenhum, então o empregador pede, só que ele vai aparecer com um atestado de antecedentes como não tem nada, tu já cumpriu a pena, ou porque tu não tem pena, nunca cumpriu pena. Tem essa questão. Então ele aparece ali. Só não pode aparecer um indivíduo que cumpriu lá 10 anos de pena. Aí pede o atestado para ele. Aí aparece, olha, ele cumpriu já 10 anos, atualmente ele está livre, já cumpriu. Isso não pode aparecer. E o problema é que os empregadores buscam esta questão, do antecedente passado. Não sei se eu deixei mais claro agora. Sim, agora entendi melhor. Tá. Bom, então... Esse autor aqui formulou o seguinte paradigma: desvio é um processo no curso do qual alguns indivíduos pertencentes a algum grupo, comunidade, sociedade, A, interpretam um comportamento como desviante, B, define uma pessoa cujo comportamento corresponda a esta interpretação, como fazendo parte de uma certa categoria desviante, e C, põe em ação um tratamento apropriado em face da pessoa. Traduzindo tudo isso aqui, quer dizer o quê? E isso, infelizmente, é verdade. Nosso trabalho no finalzinho hoje vai ser sobre isso. Tem grupos que são selecionados, explicitamente, implicitamente, por vontade de quem seleciona ou por questão psicológica, se autoinduz, mas existem grupos de pessoas que são selecionadas como autores de crimes e elas são as mais visadas. Pobres, negros, quem mora em favela. Nós veremos isso no finalzinho, né, para vocês verem como isso é verdade. Isso não é discurso, né, de que há um tratamento desigual para pobre, para negro, para quem tem condição melhor de vida. Isso se chama de direito penal seletivo. Certos grupos são selecionados. É isso que o Alessandro Barata, né, quer dizer aqui. Então, se quer evitar este etiquetamento aqui, e aí, justamente por haver este ciclo e também por haver os grupos que são selecionados pelo direito penal, como que eu poderia diminuir isso? Abolindo o direito penal? Tem gente que propõe isso, não é meu caso. Tem gente que acha que o direito penal não precisa existir. Eu acho que precisa. Mas essa teoria, ela propõe o quê? O que for possível vá para outros ramos do direito, como nós vimos a questão do adultério, que sejam modificadas as penas para penas alternativas, que sejam sejam criados mecanismos para que o sujeito não ingresse num presídio, para que ele tenha possibilidades de praticar, mesmo depois de praticar um crime, ele ter um outro processo que não seja ir para um presídio, com uma pena alternativa, uma pena restritiva de direito, um trabalho comunitário, alguma coisa assim. E a última é a teoria crítica. Essa é mais atual, mais moderna, mas ela é muito forte também, uma vertente dela no marxismo. Então, ela surge no início do século XX,
ali com a Revolução Industrial e a ascensão do capitalismo. Busca mudanças radicais na estrutura social, né? Ela compreende que atingir uma vida digna somente com mudanças na sociedade, na maneira econômica de se viver, né, na nossa sociedade. E ela explica a criminalidade pelo sistema jurídico, pelo sistema jurídico que ele ajudaria, como nós já vimos lá na teoria do etiquetamento, a construir crimes, por padrões morais, né, e condições políticas. Padrões morais para criar crimes, dependendo do sujeito que tiver na mão a possibilidade de criar crimes, nós teremos uma criação muito grande de crimes. Por exemplo, se nós tivéssemos um Congresso Nacional hoje, que é quem pode criar crimes, com supremacia religiosa, por exemplo, nós teríamos muitos crimes criados apenas pela questão moral e não científica acerca da necessidade da criação de um crime. Ela associa, então, o delito ao modelo capitalista de produção, afirmando que não há livre-arbítrio em vista da questão econômica, ou seja, o sujeito não tem o livre-arbítrio de escolher praticar um crime ou não, pela situação que é posta em virtude da economia dos países capitalistas. Propostas desta teoria para criar crimes e fazer sujeitos responderem por esses crimes. Diminuição das desigualdades sociais, punir delitos econômicos, né? Isso é algo que até melhorou nos últimos anos, mas antes não era assim. Então, delitos econômicos, delitos praticados por políticos, delitos praticados no ambiente de trabalho, saúde pública, no meio ambiente, no patrimônio coletivo, crime organizado. Então, a ideia é diminuir as desigualdades sociais e criminalizar fortemente esses setores aqui quando praticarem crime. Delitos econômicos, políticos, no trabalho, saúde pública, no meio ambiente, patrimônio coletivo, contra a saúde, contra o crime organizado, organizações criminosas. Essa teoria, então, ela contribui com a ideia da tutela, do cuidado, né, de bens difusos e coletivos. O que é isso? São todos eles bens que pertencem à coletividade. Porém, difuso, meio ambiente, é um bem que eu não consigo dar nome à pessoa. O meio ambiente, ele é um direito nosso, de todos os brasileiros, de todos os seres humanos. Então, eu não tenho como identificar quem é o sujeito de direito. São todos, por isso é chamado de difuso. Coletivos, eu tenho como dar nome, por exemplo, um crime contra a relação de consumo, eu consigo dar nomes às pessoas que foram lesadas. Então, por isso, é um bem coletivo. Então, a ideia dessa teoria é punir estes crimes aqui e proteger estas questões de tutela dos direitos difusos e coletivos. Diminuir penas e descriminalizar delitos menores. Por exemplo, descriminalizar consumo de entorpecente, por exemplo. Na realidade, nós temos já no Brasil uma despenalização do consumo de entorpecente, de maconha, ou de qualquer entorpecente, mas ainda é crime, é considerado crime, só que não é punido como cadeia. São outras punições alternativas. Por que isso, então, diminuir penas e descriminalizar delitos menores? Porque o entendimento dessa teoria é que certas classes vulneráveis estão mais suscetíveis a praticarem esses delitos ou serem criminalizadas. Por exemplo, consumo de entorpecente, maconha, vamos dar um exemplo.
É certo, não há dúvida, que pobres são mais apreendidos ou presos por consumo de entorpecente. Por quê? Porque os pobres, eles precisam fumar maconha, seja qual for o entorpecente, nas ruas, nas praças da cidade, e são alvos, então, da atividade policial. Os ricos fumam nos seus sítios, nos finais de semana, à noite, enfim, dentro dos seus sítios, onde não há um acesso simples pela polícia. Então, aí já demonstra, né, uma diferença que pode influenciar na punição desses sujeitos vulneráveis. Aqui uma frase, né, um parágrafo que foi do Alessandro Barata, que ele diz: a criminologia crítica, preparada pelas correntes mais avançadas da sociologia criminal liberal, pode ser sintetizada como uma dupla contraposição à velha criminologia positivista. Positivista é aquela criminologia lá que nós vimos dos sujeitos, né, do criminoso nato, por exemplo, que usava o enfoque biopsicológico, a qual buscava explicação no fenômeno criminal a partir de dados ontológicos. O Lombroso, né, pessoal? Lembrem dele. Pré-constituído à reação social e ao direito penal. Para a criminologia crítica, ao deslocamento do enfoque teórico, do autor, sai do autor, então, para as condições subjetivas, estruturais e funcionais. As condições que o sujeito vive, né? Que estão na origem dos fenômenos de desvio. E, por fim, ainda uma frase do Barata: a criminologia crítica, desvendando-se na questão ontológica do ser, do crime, defende que há atribuição de status a determinados indivíduos. Então, tem certos indivíduos que são considerados criminosos sempre. É o seletivismo do direito penal. Ao serem selecionados bens jurídicos e a seleção dos indivíduos estigmatizados entre todos os indivíduos que realizam infrações à norma penalmente sancionada. Então, há indivíduos, pessoal, que normalmente eles acabam sendo maior alvo do que outros. Eu dei o exemplo da droga, e isso serve para muitos crimes. Essas escolas, então, elas tentam explicar a origem do crime. Nós vemos num processo desde a teoria clássica, depois a teoria científica com o positivismo do Lombroso, passamos, então, por essas escolas sociológicas, que, de alguma maneira, estão vinculadas às relações sociais, todas elas, as 5 da teoria do consenso e essas 2 da teoria do conflito, e elas buscam, então, explicar o fenômeno criminal e apontar críticas e soluções a cada uma delas. A teoria crítica é a mais moderna, ela é muito utilizada ainda, ela tem um viés marxista, mas não nesse sentido do Marx de 1800, e sim na ideia de uma melhor distribuição de renda e melhor organização social. Pessoal, alguma pergunta sobre isso? Alguma dúvida? Alguma colaboração? Alguma situação que você tem enfrentado sobre essas questões que nós estamos trabalhando? Bem, eu vou dar agora uns minutos aqui para a Stephanie, ela vai dar um recado para vocês, e depois eu vou passar 2 pequenos vídeos, que são de 3 minutos cada um, sobre isso que nós estudamos agora. E aí eu vou colocar vocês lá nas salas para vocês. Eu não vou falar nada sobre os vídeos, só vou passar os vídeos. E aí vocês que vão falar sobre os vídeos nos grupos de vocês. E aí a gente retorna para terminar a sala, terminar a aula. Pode falar, Stephanie, então. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, vou ser bem rápida. Agradeço ao professor João pela oportunidade de divulgar essa questão. Esse semestre, eu estou integrando o CPA da UBRA no modelo discente, e eu gostaria de convidar a todos vocês para responder a avaliação que está lá no aula.
ela é rápida, ela é prática, ela nos ajuda a ter um norte sobre o que fazer a curto, médio e longo prazo na nossa universidade. E a gente conta com vocês, que são a grande maioria, e que fazem a nossa universidade, para que participem o máximo que puderem, tá? A gente começou agora, em setembro, com essa primeira avaliação. Então, assim, ela é bem rápida, eu fico à disposição se vocês precisarem de alguma coisa, tirarem alguma dúvida, e, na verdade, ela é para a gente mesmo, assim, ela para alunos, professores e funcionários. E ajuda muito na universidade, ajuda muito no curso, ajuda muito para muitas coisas. Ela pode parecer bem simples, mas ela é bem assertiva. Então, fico à disposição, muito obrigada e conto com a colaboração de todos. Obrigada, professor. Ela é bem importante, pessoal, essa pesquisa, porque é ela que vai trazer alguns benefícios para vocês utilizarem, né, usufruírem na instituição. Sempre, todos os anos acontece isso e tem dado resultado. Eu vou, então, colocar aqui 2 videozinhos. Eu não vou fazer comentários desses videozinhos. Na realidade, eles estão vinculados ao que nós estudamos até agora, desde o início da criminologia. E aí, quero que vocês debatam aí por uns 10 minutos, façam... Agora, é importante o seguinte, façam um debate e escrevam as ideias principais que vocês têm e depois vocês lancem elas lá no TDE. Este vai ser o TDE. Que vocês concluírem no pequeno debate que vocês vão fazer sobre os vídeos, vocês lancem como resposta ao TDE. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Sem roupas, calçados e muito mais. Aproveite antes que acabe. Boa noite. Estão vendo, pessoal? Olá. Sim. Então, e houve também? Imagem de um policial militar agredindo um jovem com um soco durante uma abordagem ganhou as redes sociais nesta segunda-feira. O policial foi afastado. O caso será investigado pela Corregedoria da Polícia de São Paulo. As 3 vítimas foram ouvidas durante a tarde na ouvidoria das Polícias Civil e Militar de São Paulo. Os homens estavam acompanhados de um advogado. Caio Souza, Tiago Costa e Igor Ramos foram agredidos pelos PMs Rodrigo de Oliveira e Diego de Edrite no último sábado. Caio é o homem que recebe um soco no rosto do policial militar. Estou muito abalado, fisicamente, psicologicamente. A abordagem em Caieiras, na Grande São Paulo, foi gravada. Primeiro, o policial ofende Caio. Na sequência, o PM continua com os insultos. Baixa a bola, hein, negão? Baixa a bola. Pra mim você não é nenhuma mesmo, não. Entendeu? Pra mim você não é nenhuma, não. Igor tenta acalmar os ânimos, mas as ofensas continuam. O jovem que grava a ação pede calma. Sem agressão, por favor. Caio se revolta com a truculência e vai na direção de um dos PMs questionando a abordagem. Ele é agredido com um soco no rosto e fica desacordado. Eu não esperava que ia passar isso nunca na minha vida, entendeu? Eu tenho 33 anos de idade, trabalho, carrego cilindro de oxigênio, salvando pessoas, salvando vidas, como está nessa pandemia aí. A defesa dos 3 homens não acredita que eles foram abordados aleatoriamente na rua. Tudo aconteceu na frente da casa de Igor. Segundo o advogado, um dos PMs é aluno numa academia de ginástica em que Igor é instrutor. E os 2 teriam tido um desentendimento há alguns meses. Quando saíram da academia, o policial falou para ele: senhor é professor aqui, eu sou polícia na rua. Não podemos confirmar, mas indica que é uma certa vingança. A Corregedoria da PM acompanha o caso. Um inquérito policial militar foi aberto. Rodrigo de Oliveira, o PM que deu o soco em Caio, foi afastado do trabalho nas ruas. As imagens deixam clara que os jovens não cometeram crime nenhum. Na verdade, eles foram vítimas de um abuso de autoridade praticado pelos policiais. A declaração dos policiais é absolutamente inverossímil. Na verdade, os jovens foram hostilizados
pelos policiais, inclusive com impropérios que caracterizam o crime de injúria racial. Eu estou em uma das menores casas. Tá, vou colocar outro agora, vocês me informem se estão assistindo também e ouvindo. Estão ouvindo? Não, tá trancado ainda. Tá, eu vou compartilhar então. Vou tirar esse compartilhamento e colocar outro. Mas eu acho que é essa aqui. Não. Tá, então tem que fazer o processo de novo. Agora, ok? Se o polícia aqui querer invadir minha casa e me levar preso, por favor, vem pra cá agora. Porque o filho da você é secretário de segurança, vem pra cá e me ajuda. Porque esse gordo, filho da tá achando que ele é o quê? Esse não pisa na minha calçada! Não pisa na minha rua! Eu vou te chutar na cara, filho da eu vou te chutar na cara! Não pisa na minha calçada! Você é um lixo, seu vem pra cá agora! Traz o segurança pública, traz o secretário que você tem que trazer e leva esse filho da pra casa do vem aqui agora, por favor! Por favor, eu tô te pedindo! Tá? Eu tô te pedindo! Esse PM de traz o pariu, vai trazer que tem que trazer. Vai ser esse lixo da minha casa. Eu quero você pariu, meu. Vai pariu. Eu quero enfrentar você, eu tenho 50 caras pra enfrentar você. Eu não sou mesmo. Sabe por quê? Porque você é um PM que é R$1.000 por mês. Eu ganho 300 mil por mês. Eu quero que você se seu lixo do é. Você vai se merda. Você não me conhece. Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é o aqui é o Faville, mano. Aqui é o e aí, sobe aqui. Quero ver se você é macho subir aqui. Você vai ver o processo a responder na sua vida. Seu seu lixo. Você é essa Bem, pessoal, então, agora eu vou colocar vocês por 10 minutos para discutirem esses dois vídeos e tirem as suas conclusões depois. Vocês falam. Né? A gente está indo para o lado do encerramento da criminologia, essa parte das escolas encerrou hoje, nós vamos ver algumas coisas mais modernas na semana que vem, fatores criminológicos, e a gente encerra. Então, por isso que nós vamos fazer essa discussão. Vou mandar vocês lá, então, e em 10 minutos pego vocês.
Ué? Voltando. Estamos no outro? Ah, não, estamos voltando. Ué, ele abriu outra? Ele abriu um, eu não sei. Só tava eu e o João Pedro ali, né? Ah, Ele tá. entrou uma hora na sala, na nossa também. Sim. Botou o fone e saiu. É sobre isso. Todo mundo vacinado, então, né? Prof, teu microfone tá mutado. Tem alguém com menos de 15? Acho que não. Hoje estava grande a fila da vacina. Que bom, os jovens compraram a ideia. Sim. 3 horas de fila, meu filho pegou. 3 horas? Uhum. Que bom. A minha também, da 1h30 até as quase 4 horas ela foi ser vacinada. E ficou firme lá, Edilson? Sim. Não, eu deixei lá e eu já tinha pego a minha fila uns meses atrás, né? Sim. Não, mas eu digo, ela ficou tranquila lá, não? Ficou, fez amizade lá, foi bom, fez amizade, já saiu com os amigos novos lá, já até estamos levando em casa até. Mas tá bom, tá parceira. Agora a segunda ficou para novembro ainda, cara, a segunda dose deles. E teu não reclamou que é da fila? Ah, reclamou, claro. Ele estava perdendo um café literário na escola. Ah, sim. Mas aí eu peguei rapidão e larguei lá. Mas que bom, eu passei ali na frente aqui no INSS, a 1h, estava lotado de jovem, coisa boa que eles compraram a ideia, né, de vacinar, porque tanta gente adulta aí que não quer, né? Agora, tomara que isso não dê uma falsa impressão para eles que está tudo bem e que eles se larguem, né, para fazer festa de novo, né? Tem que ter cuidado com isso ainda. Tem que cuidar ainda mais um tempo. Bom, pessoal, então a gente está indo aí para o encerramento da criminologia, né? Temos mais uma aula que a gente vai debater outras coisas. E a parte assim, mais ligada à origem e enfrentamento ao crime foi até aqui, se bem que a gente vai estudar ainda os fatores criminológicos, mas não tem esse mesmo viés que nós estudamos até agora. Então, eu encerrei com esse videozinho aí, para vocês fazerem a análise em cima do que a gente já estudou, em cima do que vocês já viram na vida de vocês, né? Já leram, e do que a gente estudou, né? Então, deixo para vocês aí, a gente pode debater aí o tempo que vocês quiserem. O que vocês viram nesses 2 vídeos. Cenas bem chocantes, né, professor? Bem chocantes, sabe? Infelizmente, ainda acontece. E alguma conclusão dos 2 vídeos, olhando os 2 vídeos, além de serem cenas chocantes? Os diferentes posicionamentos da PM, dependendo da situação social da pessoa, né? Porque no primeiro vídeo eles abordaram com muita falta de respeito, porque visualmente eram negros e de origem mais humilde. Aí já no segundo vídeo, porque era um cara rico de Alphaville, o PM não fez nada, né? Trata do abuso de poder, dependendo da origem da pessoa. Esse é o seletivismo penal, que eu falei para vocês. O direito penal é seletivo, por isso que se briga com o direito penal, para se usar o mínimo possível, porque acaba acontecendo essas coisas que vocês viram. Mas, enfim, a palavra está com vocês. Uma coisa eu percebi, isso que tu falou agora aí, a seletividade do direito penal e do poder judiciário e das forças repressivas, que todas as teorias que a gente viu até agora, todas elas com algum enfoque diferente aqui e ali, mas todas elas tratam desse ponto aí. Isso elas têm em comum, acho que todas, né? Isso aí. Por isso que a gente briga com o direito penal, que ele tem um termo que é latino, né? Latim, que o direito penal deve ser a última ratio, né? A última instância a ser empregada, porque ele é seletivo. Começa pelo exemplo que eu dei para vocês
de uso de drogas, né? Isso é uma realidade, né? Isso aí descamba para essas violências que vocês acabaram de assistir, né? Mas a sociedade não vê isso, pessoal. Isso que alguns de vocês acabaram de falar, não sei se todos concordam ou não, mas isso que vocês acabaram de falar é o que acontece, mas a sociedade não aceita isso. Para a sociedade, todo mundo é tratado igual, quem apanha merece, quando chegam na favela matando é porque são todos delinquentes, né? Então, essas coisas acontecem no direito penal, que a gente briga com isso, para que o direito penal seja a última ratio realmente, né? Só seja empregado quando extremamente necessário. Mas, enfim, é o que vai acontecendo. A palavra está com vocês, não é comigo. Nós comentamos sobre um item da teoria do conflito, que dizia que o conflito é a reação à distribuição desigual. Então, foi bem evidente essa diferença de tratamento pela desigual distribuição de poder ou de grana, né, de dinheiro, de status, o comportamento de um policial e o comportamento do outro policial, como falou o João Pedro, e não sabemos se o segundo policial estava intimidado, parece que o homem estava ligando para algum político, pedindo que tirasse ele dali, né, aquele lixo. Então, tanto esse homem estava se sentindo mais poderoso que o policial, quanto o policial estava se sentindo mais, no outro vídeo, mais poderoso que os abordados. Então, era aquela coisa do poder, ou o poder do dinheiro, do capital, ou o poder da autoridade policial. Mas ambos estavam trabalhando relações, né, de uma pretensa hierarquia, ou pelo capital, ou pela autoridade investida. E falamos também sobre a questão do rótulo, né, do quanto o negro é estigmatizado na sociedade, historicamente, e ainda até hoje, né, e até eu comentei sobre a live que o senhor colocou lá para a gente assistir, né, que é um assunto interessante também, essa questão do negro, da criminalização do negro. Na segunda, né, na próxima do rótulo, do estigma, do reconhecimento, do quanto eles sofrem com isso. E a gente está vendo isso a toda hora, não é só esse vídeo que o senhor nos mostrou, há pouco tempo atrás aconteceu com outro rapaz, todos os dias acontece na favela, né? Então, a gente fez esses comentários sobre o labeling approach que o senhor tinha falado, né? A questão do rótulo do negro e essas relações de poder e de abuso de autoridade, seja pelo capital ou pela autoridade policial, né? É isso. Essa tua fala e os dos demais colegas, ela indica, né, que existe uma diferença, obviamente não são todos, mas boa parte do sistema trabalha assim, e indica, então, o que pessoas não aceitam na sociedade, né, uma diferença de tratamento. E, bom, tem pessoas que chegam a falar que não existe racismo, todos são tratados iguais, que não pode haver uma política pública antirracismo, né? E, normalmente, quem defende essas ideias são as pessoas que defendem as correntes econômicas mais liberais ao extremo, né? De que o capital vai resolver tudo, e eu não estou aqui dizendo que o capital é ruim, eu gosto de dinheiro, tá? E, então, não é essa a questão são as correntes liberais de capital, que entendem que vai formar o bolo, né, como foi na Revolução Industrial, e depois vai ser repartido. Isso nunca aconteceu, nunca vai acontecer. E isso acaba influenciando nessa sistemática toda aí. Então, por isso que fica muito claro que a sociedade não vê, e quando eu falei para vocês, talvez seja difícil de vocês enxergar também, porque estão chegando agora, de que nós temos que
conter o Estado nas suas práticas ilegais, em todos os instanciamentos. Nesse que a gente acabou de ver, que chama mais atenção, obviamente, ninguém vai aceitar uma coisa dessa, mas quando se prender, mas que tem que se observar, e não foi observado em grande parte da Lava Jato, e tem, inclusive, uma tese de mestrado de uma juíza que fala sobre isso. Tem um livro também do Lênin Streck, que eu tenho, que fala sobre isso. O Estado, o juiz e o Estado promotor não observou a lei em muitos casos. Então, imaginem o que a gente acabou de ver se a gente não se opor, começar a concordar que o Estado produza provas como ele bem entender, de acordo com a maneira que ele quer condenar um, não quer condenar o outro. Então, não é partidarismo, não é que eu gosto de A ou de B, é cumprir a lei. Se nós temos que cumprir a lei, em virtude disso que foi visto agora, e que vocês chegaram às conclusões que eu fiquei bem satisfeito, que eu acho que é isso mesmo, e se chegassem a outra conclusão, ok, né, tudo bem, é que se nós temos que cumprir a lei, imagine o Estado não tendo que cumprir a lei. Né? E vocês viram o que ocorreu nesses vídeos, viram o que ocorreu, que eu citei a Operação Lava Jato, que não foi cumprida a lei em muitas situações, né? Na questão processual, na questão de obtenção de prova. O Estado é muito forte, é arbitrário. Se nós não policiarmos o Estado, nós teremos sérios problemas um dia. A polícia é um órgão muito forte. Se a polícia não estiver sob o controle da coletividade, amanhã nós poderemos ser alvos, né, das nossas ideias, aplaudindo essas coisas. Né? Então, é essa a ideia final que eu quero deixar para vocês. Por que de controlar o Estado? Por que o Estado tem que obedecer cegamente uma legislação processual? Para evitar abusos e injustiças. Eu ia colocar um outro vídeo para vocês, que eu não coloquei, que é isso acontece todos os dias. Aprisionamentos por reconhecimento. O que a polícia faz, e o judiciário aceita, e o MP aceita, muitas vezes, reconhece um sujeito e encaminha à prisão apenas pelo reconhecimento da vítima. Isso já causou muitos erros, muitas injustiças. Pessoas passaram um bom tempo em prisões, né? Inclusive, eu ia colocar um hoje que passou 2 anos na prisão, o sujeito, por causa de um reconhecimento. E aí, no final, foi comprovado que não tinha nada de reconhecimento. Então, é uma questão que tem que ser controlada, tem que ser cuidada. Nós não podemos correr o risco que isso ocorra a todo momento. E não poderia correr nunca, na realidade, muito menos a todo momento. Ok? A palavra continua com vocês. A gente está por encerrar aí. Se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, fica à disposição. Tá bem, então. Não esqueçam que vocês são os protagonistas do ensino, tá? Eu sou só o mediador. Na realidade, eu nem vou dar mais aula. Vou parar aqui a gravação, então. Uma brincadeira, né? Na realidade... Gabriela. Na realidade, é um método, né? Que o aluno é o protagonista. Essa é a ideia para o futuro.